Olá pessoal do meu canal, mais um vídeo aqui. Esse vídeo não, se tiver zoado aí, não tem nada não, meu objetivo aqui é trazer alguns detalhes que eu fui encontrando no desenvolvimento, né? O vídeo anterior eu falei sobre o projeto CQRS, só que eu não detalhei muito não, mas depois eu vou entrar no código fonte aí e eu vou verificar direitinho. É tempo, né? Questão de tempo pra gente analisar. Mas o que eu vou falar hoje, né? Inclusive falar. Eu tenho trabalhado bastante com Entity Framework, né? Que tem desde a versão inicial lá. E o Entity Framework, ele tem como objetivo mapear as entidades e criar também a tabela, o banco de dados, gerenciamento também. Você pode criar, além de tabelas relacionadas ao contexto da aplicação, você pode criar também tabelas ou criar índice. Então é uma forma de gerenciar banco de dados através do CodeFist ou DBFist. CodeFist, neste caso, é você gerenciar o banco de dados, você ter o controle de banco de dados para os desenvolvedores. Que isso não pode ser, assim, muitos artigos aí falam que não pode deixar a aplicação acoplada ao princípio sólido, acoplada ao desenvolvimento, porque futuras atualizações, então a gente deve fazer uma class library para dividir a camada do Entity Framework. É o correto, mas isso é o controle. Então o Entity Framework tem esse objetivo de mapear, né, as entidades, fazendo map e fazendo essas translação aí de esquemas. Tudo que você faz no banco de dados, a galera foi pensando ao longo do tempo e falaram, cara, a gente tem um banco de dados, a gente precisa de um especialista na área para que faça desenvolvimento de tabelas, criação de tabelas, criação de índices, criação de vídeos, procedures. Mas por que a gente não pode trazer isso que a gente deu um domínio, uma aplicação? Tipo, vamos fazer isso pela aplicação. Mas para isso precisava de uma biblioteca que entendesse o banco de dados, cada contexto. Por isso existe o Entity Framework para SQL, Entity Framework para SQL Server, as tools lá, neste caso, uma classe Libra, para que essa classe Libra faça esse mapeamento e entenda. Porque cada banco tem, a mesma linguagem SQL, mas cada banco tem a forma de sua estrutura de criação, certo? Então, por isso existe bibliotecas, cada biblioteca é diferente. Não existe só um pacote de framework para usar, por exemplo, em um PostgreSQL, tem que você instalar a biblioteca. Em termos de arquitetura. E você tem que instalar também um framework para SQL Server, lá o tools também do SQL Server, certo? E também para SQL, entre outros. Mas o que eu quero chegar? Eu quero trazer no contexto da engenharia de software. Por exemplo, eu quero, ao longo do tempo, se a gente começar o desenvolvimento do projeto crescer, ou pequenos projetos, como a gente tem um controle disso do ente, porque a gente está deixando o ente acoplado à aplicação. Qualquer coisa que mexer na aplicação pode danificar o banco de dados. Eu tenho que centralizar isso, esse controle, certo? O ente, existe um projeto que é o Entity Framework Schema Compare, certo? O Entity Framework oferece vários esquemas, fácil de fazer engenharia reversa, criação de script, muito isso. Mas o Entity Framework Schema Compare, o objetivo dele é a larga escala ao desenvolvimento, como você controlar e não danificar a equipe de desenvolvimento, a equipe de DevOps, a equipe também de teste e emulação. Porque quando você trabalha com a equipe grande, neste caso, você tem que ter o controle dessas migrações, o controle também de versionamentos, entre outras coisas. Mas só que o Entity Framework ele oferece o migration, certo? Mas o migration você pode deletar o migration e acabar com o controle de versão para o outro desenvolvedor lá pegar a específica branch. Vamos lá. Mas o Entity Framework, essa biblioteca Entity Framework Schema Compare tem como objetivo ele comparar o esquema do banco atual com a versão do aplicativo, da aplicação, do contexto da aplicação. Se o contexto da aplicação estiver diferente do banco de dados, ele vai trazer lá as informações que novas classes entraram, novos atributos entraram nas tabelas, nova coluna, então ele vai avisar isso. Por quê?
Porque às vezes o migration é só uma forma de identificar a última versão que foi realizada a migração, mas só que tem um problema. O migration, se o controle de versão não estiver correto, você deleta a migration, você perdeu esse esquema. Então, o anti-framework, ele não guarda a migração dentro do banco de dados. Ele guarda a migração, uma foto do esquema na aplicação, certo? Mas para em larga escala, como a gente controlar isso? Certo? É isso que eu quero trazer hoje. Vamos lá. Então, o principal motivo para usar o esquema Compare é se você usa o anti-framework como banco de dados, mas também deseja assumir, né, a criação, definição ou migração de banco de dados em vez de deixar o anti-framework lidar com isso. Quando a gente deixa a aplicação assumir o controle do banco de dados, você está dizendo assim, só pela aplicação eu vou fazer a alteração de tabelas, atributos, e não pelo banco de dados. Então, se tiver um DBA lá e ele quiser alterar um atributo, você vai ter que avisar na aplicação, primeiro, fazer o migration e atualizar. Porque se o banco de dados lá você alterar um atributo específico, vai danificar também a aplicação. E como a gente tem um controle, o esquema Compare ele tem esse controle em larga escala no desenvolvimento. Ou também, se você deseja criar um modelo de framework que funcione com banco de dados existente. Então, isso que é um desses problemas que o esquema Compare vem trazer em larga escala, porque eu estou trabalhando numa aplicação, numa versão específica, e o banco de dados está lá centralizado. Ele tem um anti-framework para fazer esse mapeamento. Mas aí, o banco de dados foi alterado. Pode ser alterado. Se o banco de dados for alterado, vai quebrar minha aplicação. E se o contexto da aplicação for alterado, eu vou ter que também atualizar no banco de dados, senão vai refletir em outros versionamentos do desenvolvedor. Então, esse esquema Compare ele vem trabalhar fazer esse controle para que a equipe também não perca tempo configurando, mapeando, que isso é muito custoso ao longo do tempo. O anti-framework veio facilitar, mas também ao longo do tempo contribuiu para muitos problemas aí, grandes projetos. Por isso o pessoal às vezes adotou o DAP, porque o anti-framework acabou acoplando todos o contexto na aplicação. O anti-framework Compare veio tirar isso. Tirar o contexto. Quem vai fazer o domínio do meu banco de dados é o DBA? Ou o DBA não, é o banco de dados? Vai gerenciar meu banco de dados pelo banco de dados ou pela aplicação? Isso são as perguntas da área acadêmica aí. Então, qual o problema, né? Qual o problema? Nos cenários, eu trouxe aqui os cenários no mundo do DevOps. A gente tem que entender o cenário na hora do desenvolvimento. Porque no momento de desenvolvimento, a gente trabalha com, né, o desenvolvimento, a build, a release. A gente tem que ver esse cenário no mundo de DevOps, como vai se comportar o anti-framework. E isso foi um dos problemas que acontece nos cenários com o anti-framework. Vamos lá. Eu vou dar até continuidade aqui depois. Eu vou quebrar esse vídeo para não ficar muito longo. Mas tem aqui a equipe de desenvolvimento e a equipe de homologação e teste. Cada um, se tiver essa equipe, às vezes o desenvolvimento é a equipe de homologação e teste, vai depender da determinada área. Mas a equipe trabalha junto. Cada um está trabalhando lá, certo, específico, no cenário da aplicação que está sendo desenvolvida. Mas aí, vamos lá para o contexto agora de controle de versão. Eu quero chegar ao anti-framework comprar e ver e resolver. Eu estou trabalhando aqui, é o controle de versão bem fácil, nada complicado aqui. Tem a master, hotfix, release, develop, filters, isso, certo? Aqui, em termo básico, o controle de versão, ele veio aqui para facilitar o gerenciamento. Eu tenho aqui o primeiro, a master, que é a release oficial, que, por exemplo, é que está em produção lá, está funcionando, está bonitinho. Aí depois a hotfix é uma nova funcionalidade aqui, vai ser feita ali, eu vou analisar, mas não vai entrar em produção. E depois aqui a versão nova, a release aqui já foi criada uma versão. Agora vamos entrar aqui no contexto, porque eu quero trabalhar com o esquema Compare e colocar o anti-framework aqui na prática. Aqui a gente está falando controle de versão, mas onde o anti-framework entra aqui? Eu tenho aqui no desenvolvimento, certo? Eu tenho desenvolvimento aqui, a
a branch aqui de desenvolvimento. E essa branch aqui de desenvolvimento, o pessoal está trabalhando aqui. E a release aqui, produção, tá seguindo. Mas aí, o pessoal está fazendo a migração, os migrations certinho do Framework. Aqui tem o esquema banco de desenvolvimento, aqui é o esquema de homologação. A equipe de desenvolvimento aqui, fez o migration 1, 2, 3, 4, um exemplo. Depois a outra equipe aqui já fez o migration 4, 5, 3 aqui no esquema de homologação. A gente está verificando que já está aqui, ó, uma homologação da 4, 2, 3. E já aqui no desenvolvimento já está só na 1, 2, 3. Isso aqui já tem um problema aqui, já vai acontecer um problema de migração. Quem pegar a branch aqui específica, o contexto do banco de dados aqui, desenvolvimento, já vai estar diferente do desenvolvedor, porque o desenvolvedor pode estar trabalhando aqui e as migrações vai estar diferente. É isso que o Framework não faz, ele não controla o contexto, ele só trabalha por contexto, ele não controla apesar de ter o migration lá, ele não guarda todos os esquemas do banco de dados, ele só guarda o contexto, os snapshots, só a foto do banco do esquema. Se o esquema ser alterado, vai vir novo esquema e o outro desenvolvedor vai ter que baixar a versão, porque o esquema é por versão. Se você colocou um novo atributo e você não tem uma versão nova, vai mudar tudo. Eu vou simplificar e detalhar melhor aqui mais na frente. Mas aqui o esquema compara, ele veio resolver esse problema aqui, que o migration aqui, a equipe desenvolvedor, mesmo trabalhando localmente, você fazer o migration local, vai acontecer esse problema. A equipe 2, a equipe 1, 2 aqui está trabalhando com 1, 2, 3. E a equipe 3 já está trabalhando com migration 4, 3, 5. Isso vai afetar o banco de dados aqui. Eu não estou trabalhando, essa equipe aqui não está tendo a mesma visão do contexto dessa equipe aqui. Então isso é o que o esquema compare vem resolver. Mas você vai ter que trabalhar, você baixa a última migração e você atualiza no banco de dados local, você testa. Em larga escala, para pequena escala tudo bem, isso pode ser feito, mas em larga escala isso isso causa problema em grandes projetos. Apesar de pode ser pequeno projeto, mas pode causar um grande problema. Eu vou dar continuidade desse vídeo para não ficar longo, eu vou explicar melhor, mais detalhes no próximo vídeo.